Hoje, um dia muito especial para nós, dia em que celebramos a solenidade do nosso patriarca do Ocidente, São Bento, pai dos monges e monjas beneditinos, cistercienses, trapistas, tantos e tantos monges e monjas que se dedicam à oração, ao silêncio, ao trabalho, à busca de Deus. Para nós é uma alegria estarmos aqui hoje, nesta noite, refletindo, pensando, tentando encontrar os caminhos de São Bento, para assim podermos trilhar também os caminhos rumo a Deus. Muitos autores são unânimes ao expressar que São Bento, a pessoa de São Bento, a figura de São Bento, é a síntese das virtudes de todos os grandes patriarcas do Antigo Testamento. Desta forma, podemos comparar, então, São Bento a Moisés, a Elias, a João Batista. São Bento, ao longo da sua vida, soube, de fato, viver aquilo que escreveu. Precisamos ter consciência de que não podemos conhecer São Bento se não for através do livro, né, a biografia dele, né, através dos diálogos escritos por São Gregório Magno, e através da sua regra. São Bento certamente não escreveu nada na regra que ele mesmo não tenha vivido. Nada antepor a Cristo. Certamente São Bento se configurou tanto a Cristo que na face dele já não poderíamos mais contemplar outra coisa senão o próprio Deus. Para nós, então, é uma alegria estarmos aqui nesta noite tão importante, e também contamos com a presença de convidados ilustres que irão nos acompanhar nessa caminhada, nessa jornada, ao longo dessa próxima hora, para refletir sobre São Bento e sua vida. Por isso, é com grande alegria que nós recebemos aqui os nossos convidados, e gostaríamos de, primeiramente, então, cumprimentar, dar as boas-vindas ao nosso Dom Abade Felipe da Silva, não é? Abade presidente da Congregação Beneditina do Brasil, e Abade aqui do nosso Mosteiro de São Bento do Rio de Janeiro. Dom Abade, sua bênção, boa noite, seja bem-vindo. Deus abençoe, Dom André, saúdo não apenas a você, mas sobretudo as Madres Marta Lúcia e Vera Lúcia, e é uma alegria estarmos juntos nesta noite, deste dia tão especial para nós, 11 de julho, dia de nosso Pai São Bento. Estamos encerrando com chave de ouro, refletindo nesta noite sobre os valores da nossa espiritualidade, deste caminho que nosso Pai São Bento nos deixou e que nós damos seguimento no tempo. Uma alegria estar nesta noite com todos. Para nós também, então, é uma grande alegria estarmos aqui hoje recebendo a Madre Marta Lúcia, Madre Abadesa do Mosteiro de Nossa Senhora da Paz, em Itapecerica da Serra. Madre, uma boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, Dom André, Benedicite do Abade Felipe, boa noite, Madre Vera Lúcia, e também saúdo a todos que estão nos ouvindo neste momento, nossos companheiros monges e monjas, né, do Brasil, nossos oblatos, nossos amigos, familiares, e agradeço muito o convite de participar dessa live sobre nosso Pai São Bento, sobre os rumos da vida monástica. Então, é com muita alegria e ação de graças que estamos aqui nesse dia festivo para todos nós, encerrando assim esse dia de festa dos nossos mosteiros. Muito obrigada. Também com muita alegria nós gostaríamos de dar as boas-vindas para a Madre Vera Lúcia, Madre Abadesa Emérita do Mosteiro do Salvador, em Salvador, na Bahia. Boa noite, Madre Vera Lúcia. Boa noite, Dom André. Boa noite, Benedicite, Dom Abade Felipe. Boa noite, Madre Marta Lúcia. Companheiros deste momento tão privilegiado de podermos refletir sobre uma pessoa tão querida como é São Bento e também sobre esse tesouro que nos foi possível receber, que é a vida monástica. Então, para iniciarmos essa nossa noite, gostaríamos de convidar o senhor, Dom Abade, para fazer a nossa oração inicial. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores,
agora e na hora de nossa morte. morte. Amém. Nossa Senhora da Conceição Aparecida, rogai por Rogai nós. por nós. Nosso Pai São Bento, rogai. Rogai por nós. E a você que nos acompanha, não esqueça de, desde já, de deixar aqui a sua curtida, de curtir essa live, de compartilhar com os seus contatos e também de participar conosco aqui no nosso chat, mandando as suas questões. O que você gostaria de perguntar para o nosso Dom Abade, né? O que você gostaria de perguntar aqui para as nossas madres abadesas nessa noite? Registre aqui a sua questão, a sua pergunta aqui no nosso chat. Muito bem, nós gostaríamos de, então, de iniciar essa nossa noite de reflexão, justamente, espiritualidade monástica, né, seria uma proposta atual, justamente, é o grande ponto de interrogação que nós vamos nos colocar nessa noite. Mas, antes mesmo de nós falarmos sobre isso, gostaríamos aqui, então, de iniciar conversando com o Dom Abade. Dom Abade, o que é o monaquismo? Quando se fala, né, em monaquismo, o que é o monaquismo? De onde vem o monaquismo, não é? Por favor, Dom Abade. Bem, a vida monástica ela tem uma origem muito profunda e diversa, e muitas vezes a gente tem a impressão de que foi nosso pai São Bento, o autor, o idealizador da vida monástica. Mas não, ela tem um longo histórico, que de fato, nesta noite, não caberia a gente aprofundar, mas vale deixar aqui uma ideia muito interessante. Vale lembrar que quando, na igreja primitiva, a igreja nascente, ela é uma igreja perseguida. Então, os 3 primeiros séculos da igreja, e depois os 3 séculos seguintes, até o século VI, esses 2 séculos, eles geraram dois preciosos dons para a igreja. O primeiro dom foi o dom do martírio, porque a igreja que é perseguida até o século III, ela vai produzir muitos mártires, ou seja, seguir aquele homem que foi crucificado era fonte de perseguição. O imperador queria que todo culto, toda adoração, todo seguimento, todo louvor, todo reconhecimento fosse destinado a ele. Então, seguir Jesus Cristo e não o imperador era fonte do martírio. É aí que nesses 3 primeiros séculos da vida da igreja surgiram categorias de mártires, homens e mulheres, que diante da prova de professar a fé cristã incipiente ou seguir o imperador, quem professava a fé cristã era candidato à morte, ao martírio. Mas esse grupo de pessoas, esse grupo tinha alegria em abraçar o martírio, porque eles reproduziam com o martírio a morte de Cristo. E o Cristo que morreu derramando sangue, ele que foi martirizado, que foi crucificado, ele que sofreu, padeceu pela humanidade, reproduzir o martírio, reproduzir a morte de Cristo através do martírio, era uma fonte de imitação de Cristo. Pois bem, com o Edito de Milão no ano 313, cessou a perseguição. E a partir daí, com o martírio, com a igreja livre, a opção agora não ensejaria a perseguição do império. Um grupo de homens e mulheres, esse grupo decidiu reproduzir o martírio de outro modo. Até então, o martírio era através do derramamento de sangue. Depois, com a liberdade cristã, era um martírio incluente, ou seja, eles fugiam para os desertos, para os lugares distantes, para viver uma vida de sacrifício, renúncia, silêncio e solidão. Era uma forma de reproduzir o martírio sem derramamento de sangue. É aqui que se introduz algo muito interessante no monaquismo incipiente. É a chamada vida no deserto, a vida eremítica, a vida longe da cidade, a vida, ao mesmo tempo, muito austera, cheia de ascese, porque viver longe significava viver em lugares distantes, carentes de estrutura de sobrevivência, e a sobrevivência era muito difícil.
Então, era uma forma de reproduzir o martírio anterior, mas sem o derramamento de sangue. É aí que começa esse estilo de vida na igreja, é um estilo de vida retirado, silencioso, sem derramamento de sangue, porém extremamente exigente, difícil. Pois bem, é aí que nasce essa categoria dos padres da igreja, os padres do deserto, ou seja, é uma primeira fonte de nosso pai São Bento. Nosso pai vem depois e contempla toda essa tradição anterior. Ele contempla, então, o que esses homens viveram, contempla as regras anteriores que foram produzidas aos poucos, depois do martírio, depois dos primeiros pais, e, naturalmente, o Evangelho. Então, nosso pai São Bento, ou monarquismo, agora respondendo à pergunta, o monarquismo surge como fruto desse histórico. E nosso pai vai ser o grande legislador, porque ele vai beber nessa fonte dos padres do deserto, das regras depois que surgiram com a vida monástica que vai iniciando, e o Evangelho. Tanto é que no prólogo de sua regra, o que diz nosso pai? Guiados pelo Evangelho. Ou seja, ele vai construir todo o edifício espiritual, ele vai construir o seu caminho de perfeição, apoiado na Sagrada Escritura, guiado pelo Evangelho, guiado pela tradição anterior dos padres do deserto e as regras iniciais que estavam já sendo apresentadas no seio da igreja. Então, o monarquismo, ou a vida monástica, olhada pelo prisma de nosso pai São Bento, ela tem essa raiz muito fecunda. Ela não nasceu do nada, não foi por acaso. Nosso pai São Bento não amanheceu um dia e disse, vou sair da Núcia, vou para Subiaco, Monte Cassino, e vou iniciar a vida monástica. Não. Ele fez isso, teve esse itinerário, mas contemplou toda a tradição anterior. Então, ele tira a vida da solidão, da vida afastada, e traz agora essa vida em comunidade. A vida eremítica, a vida agora é cenobítica, ou seja, num cenóbio, num lugar comum, onde há uma regra e um abade. Vale dizer, para concluir essa primeira resposta, que nosso pai intuiu que a vida no deserto, a vida afastada, a vida eremítica era muito boa, mas ela, ao mesmo tempo, era uma vida que não tinha uma regra definida, não tinha uma comunidade exigente, não tinha uma disciplina que era aplicada para o grupo. Cada um tinha o seu caminho, a sua experiência, a sua vivência. Ele traz, então, essa vida para os mosteiros, e aí sim, escreve sua regra que vai disciplinar ideias, costumes, esse segmento de Jesus Cristo. Muito bem, obrigado, Dom Abade. Madre Marta Lúcia, está certo que quando falamos assim de monaquismo também é interessante nós lembrarmos que não é um privilégio cristão, não é o movimento monástico propriamente dito. Mas quando nós olhamos então para essa questão do monaquismo das origens, né, é possível que nós datemos esse movimento, que nós coloquemos assim uma localização geográfica específica para a vida monástica? Sim, bom, do Abade falou desse início da vida monástica, então também era bom lembrar que a vida monástica se chamou, nos seus inícios, vida apostólica, porque queria continuar a vida dos apóstolos, reunidos em torno do Senhor, a vida de comunidade de Jerusalém, como é descrita no livro dos Apóstolos, dos Atos dos Apóstolos. Eles eram assíduos ao ensinamento dos apóstolos, à comunhão fraterna, à fração do pão e às orações. Então, o monaquismo cristão, desde as origens, continua o carisma dos ascetas, ou seja, daqueles que se exercitam a desenvolver atividades virtuosas, e das virgens, isto é, o celibato consagrado, né? Tais grupos existiam na Palestina e Síria nos primeiros séculos cristãos.
Pouco depois apareceram no Egito e Ásia Menor. Temos o grande Santo Antão, 251 a 356, e quanto se possa conhecer, ele inaugura a numerosa linhagem dos padres, pais do deserto, né? E com esses, os apoftégmas, que eram ditos breves, ou sentenças dos padres do deserto. Sempre ainda como eremita, né? Lembramos de Éremos, deserto, e Anacoreta, aquele que se afasta. Então, a vida do grande Santo Antão foi a primeira a ser escrita por Santo Atanásio, e ela vai inspirar inúmeros seguidores para a solidão no deserto. Então, o lugar geográfico é o Baixo Egito, Nítria e Sétia, especialmente. Então, e surgem, nesse tempo, com Santo Antão, as colônias de eremitas, né? Paralela a essa vida eremítica e semi-eremítica no deserto, surge um outro tipo de vida organizada por São Pacômio. Ele viveu no tempo 290, 347, né? Então, estamos no início do século IV. Então, ele é discípulo também de um grande eremita do Alto Egito, Palamon. E foi ao longo do rio Nilo, por volta do ano 320, que se expandiu de maneira impressionante, né? Pacômio, chamado por Deus, ele reunira os irmãos numa mesma fraternidade. E assim surge a koinonia, né? É uma palavra grega que significa vida comum, né? Ou vida comunitária, como chamamos hoje. E os monges, então, nessa época, eram denominados cenobitas. Então, a regra de São Pacômio influiu muito, né, direta ou indiretamente, sobre as de São Basílio, São Cassiano, São Cesário de Arles e de São Bento. Então, esse é um pouco esse local geográfico, né? E o monaquismo da Ásia Menor é um meio totalmente diferente da cultura grega, helênica, né? Ela surge pouco depois, né, de ter aparecido no Egito. E também teve muitos discípulos que organizaram mosteiros, e o mais célebre desses seria São Basílio, que viveu entre 329 a 379 e que organizou a vida monástica da Ásia Menor. Então, nós estamos no início dos séculos, né, de cristianismo, e, portanto, séculos importantes que vieram logo em seguida da vida apostólica. Muito bem, obrigado, Madre Marta Lúcia. Nosso boa noite aqui é a irmã Maria Angélica, que nos acompanha, né, dizendo aqui que as monjas lá do Tocantins estão nos acompanhando. Viva nosso Pai São Bento. Seguimos aqui, então, com a Madre Vera Lúcia, né, já foi até mencionado, inclusive, por Dom Abade, a questão justamente dos padres e das mães do deserto, né? Quem são esses padres do deserto, essas mães do deserto, não é? E qual a contribuição que eles nos deixaram, que eles nos dão, né, para esse movimento monástico das origens? Então, já está bem introduzido nosso assunto, e o local que eu vou tratar agora é o coração dessa vida monástica nascente, o chão, que é o deserto, né? Deserto que tem dois significados: o significado do local do combate e o significado das núpcias, no sentido bíblico. Foi para o deserto que o Senhor levou o seu povo, onde ele o iniciou, onde ele fez a aliança, né, com ele, lhe deu a lei, onde ele foi provado, onde ele teve que aprender a confiar no Senhor. Então, esse deserto bíblico é também procurado por homens e mulheres que nós chamamos os pais e as mães do deserto.
pessoas que quiseram seguir a Cristo, como Dom Abade Filipe já mencionou, continuando todo aquele entusiasmo, toda aquela doação dos mártires, mas agora de uma outra forma, numa busca incessante da face de Deus em lugares isolados, difíceis, né? Como no deserto do Egito, e muito ao longo das margens do rio Nilo, e também na Sétia, e como a Madre Lúcia já falou, na Bíblia também. Em todo caso, sempre longe das cidades, longe do convívio com as pessoas, né? Então, por exemplo, ele começa a vida dele nos arredores da cidade, mas pouco a pouco ele vai adentrando no deserto interior, no outro deserto mais interior, e vai assim procurando sempre um local mais isolado. Essas pessoas, então, são iniciadoras da forma de vida monástica, muito simples ainda, muito rude ainda, né? Sem muitas elaborações. Eles morando sozinhos nas suas celas, essa primeira expressão da vida monástica no deserto, as pessoas moram sempre sozinhas, né? E essas celas eram relativamente próximas umas das outras. Podiam caminhar um tanto e chegar a uma outra cela. E assim, esses homens e mulheres do deserto podiam se ajudar. Eles realmente se ajudavam, eles tinham uma pequena estrutura de animação de um e do outro, né? Não ficavam totalmente sozinhos nessa luta de combate espiritual, que é o que caracterizava mais esta fase dos pais e mães do deserto. Eles podiam se ajudar, sobretudo, a discernir os caminhos da busca de Deus. E já que nós estamos procurando, assim, o sentido que a vida monástica tem ainda hoje, um deles é essa questão do discernimento dos espíritos, que hoje nós conhecemos através de outras espiritualidades, mas que tem a sua nascente aí, nos pais e mães do deserto. Mais tarde, outros grandes espirituais, especialmente Santo Inácio de Loyola, vai codificar melhor, vai teorizar melhor, mas a nascente é essa, daí todos bebem, né? Então era necessário desenvolver o discernimento, porque eles estavam sozinhos. Como diz São Paulo na Carta aos Coríntios, é preciso discernir os espíritos, saber quem fala, né? Saber e entender o que Deus queria dizer. Eles ocupavam o seu dia entre a oração e o trabalho manual, geralmente na confecção de cestos ou de cordas. E praticavam também com muito zelo a hospitalidade dada aos peregrinos que os visitavam, para pedir uma palavra. Era comum eles chegarem aos visitantes e falarem: Pai, dá-me uma palavra. E com esta palavra, o visitante, o hóspede, caminharia muito tempo na sua vida. Geralmente era uma palavra da Sagrada Escritura. Era uma luz de Deus para as suas vidas. E dentre esses pais e mães, então, havia também mulheres que levavam esse mesmo estilo de vida, as chamadas mães do deserto. Elas não adentravam muito no deserto por causa dos perigos, dos animais selvagens, dos assaltos, né? Elas eram mais vulneráveis. Então, elas ficavam em regiões mais próximas do rio Nilo, nas barrancas do rio. Essas pessoas, vocês podem pensar, talvez, que fossem pessoas assim, meio originais, né? Meio excêntricas, mas não, elas eram pessoas muito simples, cheias de sabedoria. E suas palavras encontram-se recolhidas em coleções que já foram aqui mencionadas, os chamados apoftegmas, ou ditos dos pais e mães do deserto. Historietas curtas, às vezes até engraçadas, que passavam, então, a sabedoria espiritual. Havia também monges e monjas, pais e mães do deserto, como já falamos aqui, Madre Marta Lúcia mencionou, na Capadócia, na Palestina, e outras regiões ali do Oriente Próximo.
Alguns nomes mais conhecidos dentre as mulheres são a Amá Simplética, Amá Teodora e Amá Sara. Algumas, como Santa Macrina, irmã de São Basílio Magno, de São Gregório de Nissa, de São Pedro de Sebaste, essa vem de uma família cristã, uma família até de santos. Outras não, são histórias muito diferentes, né? Havia também casos de mulheres penitentes, que tinham levado uma vida até bem pouco edificante, uma vida desregrada. Em determinado momento, elas tiveram uma forte experiência de Deus que provocou uma mudança completa. Entre esse tipo de monjas e de mães do deserto, a mais conhecida é Santa Maria Egipcíaca, muito venerada na Igreja Cristã Oriental, e ela viveu no deserto de Judá, né? A história dela é muito bela, e ela é celebrada pelos orientais, os cristãos orientais, durante a Quaresma. Qual é a contribuição deles? Focalizar a busca de Deus, o seguimento de Cristo em sua forma mais intensa, quando havia, no contexto da época, a ameaça de o cristianismo sofrer um afrouxamento com o término das perseguições, com a época dos martírios, como Dom Abade Filipe nos falou. Em especial, eles contribuíram para desenvolver, então, reforço, a arte do discernimento dos espíritos, que Evagrio o Pontico, no século III, e João Cassiano, no século IV, colocaram por escrito. Estes aí são os chamados teóricos da vida monástica. Eles vão descrever, a partir da experiência dos pais e das mães, que eles visitaram, todos eles foram ao encontro desses, e a arte de dominar as paixões desordenadas, conduzir a pessoa, a si mesmo e aos outros, à união com Deus, que é a caridade perfeita, a chamada pureza do coração, a paz interior, que é sinônimo de contemplação. Dom André está com o microfone desligado. Desligado. Está fechado o microfone. Desculpe-me, olha, Ok, voltamos. Muito bem, obrigado, Madre Vera Lúcia, pela contribuição. Gostaria, então, de deixar aqui a nossa saudação para Maria da Glória Jordão de Oliveira, que diz aqui, saudades, Madre Vera, né, irmã Faustina, certamente oblata lá de Salvador, mandando saudações. Karine Gonçalves, não é? Diz aqui também, oblatos do mosteiro Nossa Senhora da Paz, escutando atentamente. Também temos aqui diversos oblatos que estão mandando aqui suas saudações, seus cumprimentos. Mande aqui a sua saudação pelo nosso chat, acompanhe aqui, registre aqui a sua presença, que nós vamos depois aí cumprimentar a todos vocês. Deixamos aqui também a saudação ao nosso querido Dom Plácido Guarnieri, lá do Abadia São Geraldo, também de São Paulo, que nos acompanha e registrou aqui a sua presença. Dom Abade, falamos aqui então dos pais do deserto, das mães do deserto. Sabemos que muitas das experiências, não é, vividas por esses homens e por essas mulheres foram registradas, que é o que nós chamamos de apoftegmas, não é? O senhor teria algum apoftegma, assim, que soa mais ao ouvido do senhor, assim, que lhe auxilia mais, que lhe é mais marcante? É até difícil escolher um, porque são tantos, mas eu peguei aqui um bem simples, e como já foi falado, né, que os apoftegmas são sentenças breves, que deixam a lição para a vida interior, para a vida espiritual, para a convivência, enfim. Mas eles são breves, mas não quer dizer que sejam menos fecundos. A mensagem é sempre positiva. Mas eu peguei aqui uma apoftegma que diz, do Abade Antão, que há os que consomem o corpo em ascese, mas se afastam de Deus pela falta de discrição. Então, vejam como normalmente a ascese é algo que a gente cultiva, que a gente faz
justamente para aproximar o nosso interior de Deus, a nossa comunhão com Ele. Mas diz o Abade, então, que há aqueles que se afastam porque falta discrição, ou seja, é aquela palavra do Evangelho do próprio Jesus que diz, quando jejuares, né, não precisa ficar com a cara triste, com a cara abatida, não. Ninguém pode, não é para as pessoas verem que a gente está jejuando ou fazendo alguma ascese. E é o que diz o apotegma, ou seja, a pessoa pratica a ascese, mas se afasta de Deus por falta de discrição. Então, os apotegmas também têm um quê de humor, um quê de graça, mas nesse humor, nessa graça, nessa concisão, ele sempre deixa uma mensagem muito importante para a vida. Ou seja, qualquer ascese, qualquer prática espiritual, qualquer ação que a gente procure para ajudar na nossa vida de comunhão com o Senhor, que seja feita com discrição, com silêncio, não precisa ninguém saber. Deus é que precisa saber. Muito bem, obrigado, Dom Abade. Madre Marta Lúcia, sei que algumas pinceladas assim já foram dadas, né? Alguns elementos aqui já foram, de certa forma, já partilhados, não é? Mas falar de São Bento é tão interessante justamente porque as fontes ainda parece que são tão pequenas, né? São apenas duas, propriamente dito, não é? E ainda assim atravessam tantos séculos e geram, né? Garantem tanto conteúdo ainda sobre uma determinada pessoa. Não é justamente essa pergunta que nós gostaríamos de fazer agora, né, com as suas palavras, né? Quem foi São Bento para nós? Quem é São Bento para nós? Quem é São Bento para a senhora, para a nossa vida monástica aqui no Brasil? Bom, São Bento é um modelo de vida, modelo de santidade. Então, no dizer do seu biógrafo, o grande Papa São Gregório Magno, um homem de Deus, né? Ele começa dizendo Bento tanto pela graça quanto pelo nome. Então, é um nome que lhe cabe, porque São Bento é um reflexo da palavra de Deus. Então, nós sabemos que nasceu numa nobre família da província de Múrcia, Nórcia, na Alta Úmbria, na Itália, por volta do ano 480. E ele foi encaminhado a Roma para os estudos. Alguns autores dizem o estudo de belas artes, retórica, mas ele vendo que muitos desses estudos se deixavam assim arrastar, né, para o pecado, para o vício, ele abandonou a cidade eterna. E São Gregório vai dizer que, no desejo de agradar somente a Deus, foi-se à procura do santo hábito do monaquismo, rumando então para o deserto, né? Indo habitar na gruta, como sabemos, de Subiaco, uma região distante, uns 110 quilômetros assim, de Roma. Então, nesse momento, é importante frisar essa busca sincera desse jovem Bento, né, que sente o coração arder pelo Senhor e ele quer ser fiel a esse chamado, a essa vocação. Então, nesse momento, Bento não tem mais nenhuma ambição, nem para o presente, nem para o futuro. Ele vai tomar distância em relação ao mundo e mergulha na solidão, né? É bonito porque São Gregório tem uma frase que diz que São Bento se retira sábio, sem letras, ignorante, conduzido pela sabedoria, querendo agradar só a Deus. E ele vive, São Bento, né, um período, né, que ele esteve primeiro como abade na direção de um mosteiro, junto a Vicovaro, que não deu muito certo essa experiência dele em Vicovaro. Mas foi nessas proximidades, em Subiaco, vivendo de Deus e para Deus, que ele se torna um farol aceso na noite. Então, é muito marcante para todos nós, beneditinos, pensar no São Bento, nesse deserto, como um farol
e que reflete a própria luz de Deus. E assim ele atrai camponeses, pessoas simples, pastores, que foram os seus primeiros discípulos, né? Ele escreve, né, uma regra de vida, né, a qual chamamos e vivemos e seguimos até hoje, a regra de São Bento, que vai nos ensinar a nada antepormos ao amor de Cristo, que é um dos instrumentos das boas obras tão caro a nosso pai São Bento. E, né, na história da vida de nosso pai São Bento, a fecundidade dele, ele veio a fundar, então, 12 mosteiros, que considera escolas do serviço do Senhor, em que ele deixa como grande legado o valor da vida comunitária, que ele tanto amou e viveu, né? Depois ele vai ter a sua Páscoa para o Reino dos Céus, por volta do ano 547, já em Monte Cassino, esse mosteiro que ele fundou, talvez pelo ano de 529, e que era interessante porque foi um mosteiro que foi fundado, construído no lugar de um antigo templo pagão. E vale mencionar aquilo que fica muito forte para todos nós, que são as inúmeras qualidades de São Bento, o seu grande equilíbrio e discernimento, temperando os carinhos com os rigores, a severidade de um mestre e o pio afeto de um pai. Adaptava-se a todos, prudente, refletido nas suas ordens, douto na lei divina. Também esse aspecto casto, sóbrio, misericordioso, fazendo sempre prevalecer a misericórdia sobre o julgamento. Outra qualidade de São Bento que nos toca profundamente é ele ser extremamente humano e, ao mesmo tempo, sobrenatural. E isso a gente percebe em várias passagens do capítulo que ele deixa na regra para o abade, para como deve ser o abade. Então, odiar os vícios, mas amava os irmãos. Servia mais que presidia. E também algo que é muito particular em São Bento é o fino senso de humor, como podemos ver num dos instrumentos das boas obras. Não querer ser tido como santo antes que o seja, mas primeiramente sê-lo para que, como tal, o tenham com mais fundamento. Então, fica essa importância, essa admiração por São Bento, pela pessoa de São Bento, por esse homem de Deus, e que chegou a ser proclamado, designado patrono da Europa pelo Papa Paulo VI, no ano de 1964. Então, a importância, porque através desses mosteiros, as cidades foram sendo construídas. Os mosteiros, muitas vezes, nas montanhas, foram reunindo todos ao redor, criando todas as cidades, né, onde eles eram fundados e construídos. Muito bem, obrigado, Madre Marta. Gostaríamos aqui de registrar a presença de Dom Abade Paulo Celso de Martini, que nos acompanha. Nossa saudação aos queridos abades e abadesas, diretamente de São José do Rio Pardo. Gostaríamos também de deixar a nossa fraterna saudação aqui aos nossos oblatos, aqui do Mosteiro de São Bento do Rio de Janeiro, do Mosteiro da Santa Cruz de Juiz de Fora. Também tem um grupo aqui de amigos, né, o grupo do Cláudio Pastro, que fraternalmente manda saudações aqui também para a Madre Marta Lúcia, e também outros membros aqui, acho que irmão Basílio, né, irmão Basílio Magno, que nos acompanha também de São Geraldo com os noviços. Falávamos então antes, né, Madre Vera Lúcia, que nós possuímos essas duas fontes, não é, para conhecermos São Bento, que é a sua regra, e volto mais uma vez aqui a mostrar, não é, a biografia de São Bento, né, o livro segundo dos diálogos, então, de São Gregório Magno. Mas em que consiste, né, essa regra de São Bento? O que é a regra beneditina, afinal de contas?
Então, a regra de São Bento, que é aquela que nós hoje seguimos, ela é uma das inúmeras regras, cerca de 100 ou pouco mais, que existiam na sua época, século V, século VI, e regiam a vida monástica da antiguidade cristã. E São Bento faz a sua regra. Na antiguidade cristã, monge devia seguir alguma regra, não importava qual fosse, mas devia ser provado por uma regra, como ele mesmo fala, regra mestra pela experiência. Então, ela é um livro pequeno, relativamente pequeno, consta de um prólogo e 73 capítulos, quase sempre curtos, e o último capítulo, capítulo 73, é chamado também epílogo. Ela não é uma obra de gabinete especulativa. São Bento a escreveu ao longo da sua vida. Ele recolheu o ensinamento de outros legisladores de sua época, porque naquela época não havia esse conceito que nós temos hoje de direitos autorais. Ao contrário, um autor seria confiável se ele utilizasse os autores da sua época, se ele bebesse da tradição que estava a seu redor, né? São Bento faz isso. Mais do que tudo, ele faz um uso contínuo da Sagrada Escritura, que era para todos os monges a verdadeira regra. Ele também faz uso da própria experiência, como já foi mencionado aqui, ele só ensinou aquilo que ele viveu. Na regra, nós encontramos muitas citações, menções, até recomendações do próprio Bento, que nós leiamos os padres da Igreja, que são os primeiros formuladores da doutrina cristã, como Santo Agostinho, que ele usa imensamente, Santo Agostinho, um dos pais da vida comunitária, São Basílio Magno também, dessa corrente cenobítica, né, de vida comunitária, Papa Leão Magno, todos as pessoas, grandes personagens do século IV, anteriores a Bento, né? Muitos outros ainda. Ele também usa pais da corrente mais da vida helenística, como é o caso de João Cassiano, ele também usa muito, e esses teóricos da vida monástica. Dentre os escritos do Novo Testamento, além do Evangelho de Mateus, ele cita com muita frequência São Paulo. Ele chega a usar na regra o termo o apóstolo. Quando ele cita o apóstolo, ele se refere a São Paulo. Ele tem uma outra citação, que é de São João, no capítulo 58, da recepção dos noviços, mas normalmente ele cita São Paulo. Então, para Bento, como para todos os monges da antiguidade, a verdadeira regra de monges e monjas é o Evangelho, e reforço o que já foi falado, que ele, bem no começo da regra do prólogo, ele vai dizer: guiados pelo Evangelho, trilhemos os seus caminhos. Ele faz um grande apelo à escuta da palavra de Deus. Essa é a primeira palavra a que abre a regra escuta, em latim, ausculta, ou ausculta. Escuta, filho, os preceitos do mestre. E há um escutar que vai tocar profundamente a pessoa. Ele continua: inclina o ouvido do teu coração. Recebe de boa vontade e executa eficazmente o conselho de um bom pai. Aqui ele se baseia no livro dos Provérbios. A quem participou da liturgia de hoje, da festa da solenidade de São Bento, foi a primeira leitura da missa de hoje, né? Provérbios 2.
Nós podemos dizer que a regra de São Bento é como que uma grande léxio, uma leitura orante da Sagrada Escritura, traduzindo para o cotidiano das comunidades monásticas os ensinamentos bíblicos, especialmente os 2 grandes mandamentos, o do amor a Deus e do amor ao próximo. O seu objetivo é prático, organizar a vida de sua comunidade. Então, a regra não é um tratado ascético ou místico, embora contenha indicações ascéticas e também místicas, né? Especialmente o final do prólogo, que se fala ser a transfiguração de Bento, quando ele fala com o progresso da vida monástica e da fé, dilata-se o coração e com inenarrável doçura de amor é percorrido o caminho dos mandamentos de Deus. Toda a regra possui uma teologia de fundo que hoje em dia é muito estudada. Nós somos a geração muito abençoada por isso, né? Podemos beber desses estudos e pode ser percebida com clareza. Um grande número de capítulos ou começam com uma citação bíblica ou a contém no corpo do capítulo, explícitas ou alusões, né? Há seções bem claras dentro do corpo da regra, como, por exemplo, a parte inicial, que nós chamamos de doutrina espiritual, dos capítulos 4 ao 7º, que tem como temas os instrumentos das boas obras, a obediência, o silêncio, a humildade, que são pontos sine qua non, né, sem os quais não se pode dizer que exista uma vida monástica. São pilares na vida de monges e monjas. Outras partes são reservadas à organização do ofício divino, à liturgia das horas. Há também um conjunto disciplinar para corrigir as faltas que possam ser cometidas pelos membros da comunidade, também o que diz respeito ao governo do mosteiro, todos os assuntos que organizam uma vida de uma comunidade religiosa. Ela é uma regra de vida, é lida nos mosteiros diariamente, de uma maneira de que a gente possa ler ao longo do ano a regra inteira 3 vezes. São Bento deve ter reescrito aos poucos, a gente pode até dizer que ele tinha assim as cadernetinhas de bolso do abade, em que ele tomava suas anotações. Mais tarde, ele compôs esse conjunto. O penúltimo capítulo da regra, capítulo 72, sobre o zelo bom e o zelo mau, é chamado de testamento espiritual do grande patriarca dos monges do Ocidente. Ao terminar a sua regra, no capítulo 73, modestamente ele chama a regra como algo de iniciação, né? Algo para mostrar que temos algum início de vida monástica. Oxalá pudéssemos nós cumprir tudo que ele coloca, né? E que essa praticada, ele espera que nós cheguemos, né, à nossa meta, que é o céu, a vida eterna. Muito bem, obrigado, Madre Vera Lúcia. E justamente já dentro deste tema, né, sobre regra beneditina, sobre a regra de São Bento, do Abade, o senhor teria algum versículo também que lhe chame assim mais atenção, algum capítulo também que o senhor seja mais marcante, que o senhor se sinta mais inspirado? São tantos, mas tem um versículo que me fala muito desde que eu tive contato com a regra de nosso Pai São Bento, que é no capítulo do celeireiro, quando ele pede que vejamos tudo no mosteiro como vasos sagrados do altar. Creio que nosso Pai São Bento, com essa afirmação na regra, ele deu ao olhar uma fecundidade, uma dignidade, uma importância, que mesmo que nós saibamos a importância do olhar na vida, mas como ganha dimensão, a dimensão do olhar em nosso Pai, quando ele pede que no mosteiro tudo seja visto, que olhemos tudo como vasos sagrados do altar.
ou seja, ele compara qualquer coisa no mosteiro, qualquer objeto, qualquer situação, enfim, tudo é comparado aos vasos sagrados do altar. Ou seja, a casa de Deus, o mosteiro, ela é toda envolvida pelo sagrado, pelo mistério, pelo divino. Então, o monge e a monja é aquele homem, aquela mulher que deixaram o mundo, não por falta de opção, não por desencontros, não por qualquer outra necessidade, mas uma vez chamados para a vocação que nosso Pai São Bento idealizou, com a sua regra, o monge e a monja são chamados a exercer no interior do claustro essa fecundidade do olhar. Então, tudo no mosteiro é revestido do sagrado. Tudo tem uma dignidade que vem do Criador. E nós, como criaturas consagradas através da espiritualidade que nosso Pai nos deixou, nós temos sempre que exercer esse olhar, não mais um olhar desinteressado, não mais um olhar passageiro, mas aquele olhar que se detém no que o olho alcança e contempla naquilo algo sagrado, algo que veio do Criador, algo que integra a criação. Então vejam como nosso Pai São Bento dá à vida monástica, dá ao monge, dá à comunidade essa necessidade de que tudo seja visto com essa dignidade da criação, não enquanto fabricado pelo homem, mas tudo tem uma origem em Deus. Então, gosto muito desse versículo porque dilata essa dimensão do olhar humano. Vale lembrar que no mundo grego inicial, o olhar era um dos melhores dons, porque era pelo olhar que nascia a admiração, e uma vez o homem se admirando do que está dado à vista, ele queria também conhecer aquilo que ele estava vendo, olhando. Então, o olhar era a primeira inclinação para o conhecimento, para a sabedoria, tão cara ao mundo grego. E esse olhar, uma vez que se admira do que vê, ele quer conhecer. E quando a gente conhece a criação, conhece os dons de Deus, conhece aquilo que Deus nos deu, a gente naturalmente ama. Então, o olhar como meio para exercício do amor. E isso nosso Pai São Bento deixou de forma tão simples e, ao mesmo tempo, de uma forma tão exigente, para que o nosso dia a dia na comunidade, no mosteiro, o nosso olhar para as coisas do mundo, seja quase que um olhar como o olhar de Deus. E aqui a gente lembra um pouco o início do Gênesis. E Deus viu que tudo era bom. Deus viu. Deus olhou, contemplou o que criou e viu que era bom. E nós, no mosteiro, temos que olhar tudo com esses olhos de Deus e contemplar tudo como vaso sagrado do altar. Então, esse versículo diz muito a mim, dentre tantos outros, da regra de nosso Pai. Muito bem, obrigado, Dom Abade. Nossa saudação fraterna, então, aqui justamente aos oblatos do Mosteiro do Monte, que nos acompanham lá de Olinda, aos oblatos também do Mosteiro de São Bento de Olinda, e também as nossas co-irmãs, as nossas queridas irmãs lá do Mosteiro do Salvador, que nos acompanham. Uma boa noite também para a irmã Maria Terezinha Ferreira, né, daqui da comunidade de Santo Amaro, das Irmãs Beneditinas Missionárias de Tutzin, aqui do Rio de Janeiro, que nos acompanha. Irmã Maria Terezinha Ferreira, talvez tenha cortado aí o nome. Ah, ok. Então, uma boa noite, irmã Maria Terezinha. Nossas queridas irmãs de Santo Amaro, que estamos, por enquanto, num divórcio, né? Nós não estamos celebrando, mas as senhoras estão aqui no coração e recebemos hoje os dons preciosos do Santo Amaro. Elas não esquecem a festa de São Bento. Elas sempre mandam aqueles dons, oferecem sempre alguma coisa para a gente saborear no dia de São Bento. Nossa gratidão e esperemos o quanto antes aquele convívio diário através da capelania. Muito bem, assim nós então seguimos aqui com a nossa reflexão nessa noite. E nós gostaríamos de perguntar então para a Madre Marta Lúcia sobre a questão da medalha de São Bento.
né? O que é a medalha de São Bento? De onde veio a medalha de São Bento? Talvez a senhora vá chocar muita gente, Madre Marta, dizendo que não foi São Bento que fez a medalha de São Bento. Por favor, com a senhora, então, a palavra. Sim, a nossa famosa medalha de São Bento. Eu penso que, primeiramente, para compreender essa dignidade da medalha de São Bento, nós temos que considerar a importância da cruz de Jesus Cristo. Então, a cruz foi, na realidade, o instrumento da redenção do mundo. Porque a medalha de São Bento, ela contém, de um lado, a cruz de São Bento, a cruz, e do outro lado, a esfinge de São Bento. Então, a cruz ela é cultuada pelos cristãos desde o século IV. E já nessa época surgem medalhas com a imagem da cruz. No século IX, aparecem as orações ao crucificado. Eram preces de adoração que evocam todo o mistério de Cristo. No século XI, então um pouco mais tarde, as fórmulas são mais desenvolvidas e o crucificado é o médico supremo. O madeiro da cruz confere a salvação. Então, a representação da cruz desperta em nós todos os sentimentos de gratidão para com Deus pelo benefício de nossa salvação. Então, os cristãos tiveram, desde os primórdios da Igreja, profundíssima veneração para com a imagem da cruz. Então, quando após 3 séculos de perseguição, Deus houve por bem conceder paz à sua Igreja, apareceu no céu uma cruz, com estas palavras. Era uma cruz dirigida ao imperador, na época, Constantino. Com este sinal vencerás. E prometia, então, a vitória. Aí ele determinou que o seu exército sairia a combate, né? Então, a cruz, já a partir dessa época, ela causa terror aos espíritos malignos que sempre recuam diante dela, né? Então, tal é para os cristãos a importância da cruz. E tal também é a bênção que ela leva, né? Desde os tempos apostólicos até os nossos dias. E a medalha de São Bento, com a imagem da Santa Cruz, ela foi concedida, né, a São Bento com a finalidade assim, de indicar que ele teve em suas mãos aquele sagrado sinal, o sinal da cruz. Então, o livro de São Gregório Magno, no segundo livro dos Diálogos, que consta a vida de São Bento, ele representa São Bento dissipando com o sinal da cruz as suas próprias tentações e quebrando com o mesmo sinal feito por ele sobre uma bebida envenenada, o cálice que continha essa bebida. Então, ligar São Bento à cruz, nós temos a raiz forte na vida de São Bento. Também conta São Gregório que os espíritos malignos, para aterrorizarem os monges, lhes faz parecer em chamas o mosteiro de Monte Cassino. São Bento logo dissipa, né, esse prodígio diabólico com o mesmo sinal da paixão do Salvador. Depois nós temos também, na regra, São Bento determina fazer o santo sinal em muitas circunstâncias. A medalha de São Bento, né, que nós conhecemos, além da imagem da cruz e da de São Bento, ela traz ainda certo número de letras, né, cada uma das quais representa uma palavra latina. Então, acho que seria muito oportuno nós relembrarmos e fazermos conhecer a quem ainda não conhece o significado dessa palavra latina, né? Então, as diversas palavras reunidas, elas formam, então, um sentido que manifesta a intenção da medalha, que é exprimir as relações que existem entre São Bento
e o sinal da cruz, e, ao mesmo tempo, pôr ao alcance dos fiéis um meio eficaz de empregar a virtude da Santa Cruz contra os espíritos malignos. Eu tenho aqui atrás de mim um belo quadro da medalha, que eu vou, acho que, trazer mais próximo, né? Vai ficar mais fácil, né? Aqui temos Crux Sancti Patris Benedicti, a cruz do Santo Pai Bento. Então, na linha vertical da cruz, vêm essas iniciais, né? Crux Sacra Sit Mihi Lux. A Santa Cruz seja a minha luz. Depois, aqui, na linha horizontal, Non Draco Sit Mihi Dux. Não seja o dragão, o demônio, o meu guia. Depois nós temos, no alto da cruz, né, está gravado o lema beneditino, como vemos aqui, Pax. Né? Algumas também têm, por vezes, é substituído pelo monograma do Santíssimo Nome de Jesus. Então, tem IHS, Jesus Hominum Salvator, Jesus Salvador dos homens. Depois temos, partindo do monograma para a direita, nós vamos ver as iniciais VRS, que significa Vade retro Satana, retira-te, Satanás. Agora que essas outras letras, Nunquam suade mihi vana, nunca me persuadas coisas vãs. Depois, em seguida, Sunt mala coelibas, o que ofereces é mal. Ips venena bibas, bebe tu próprio teus venenos. Então, tais palavras, essas últimas, supõe-se terem sido ditas por São Bento. As do primeiro verso, por ocasião da tentação que sentiu e da qual ele triunfou fazendo o sinal da cruz. As do segundo verso, no momento em que seus inimigos lhe apresentaram essa bebida mortífera, que ele descobriu benzendo com o sinal da vida o cálice que a continha. Então, o cristão pode utilizar estas palavras todas as vezes que for assaltado por tentações, por insultos do inimigo invisível de nossa salvação. O próprio Jesus, nosso Senhor, santificou as palavras, Vade retro, Satana, afasta-te, Satanás. Então, o seu valor é certo, uma vez que nos foi assegurado pelo próprio Evangelho. Então, também não há necessidade de explicar mais longamente a força desta conjuração que opõe os artifícios e violências de Satanás, tudo quanto ele mais teme. A cruz, o santo nome de Jesus, as próprias palavras do Salvador quando tentado, e, por fim, a recordação das vitórias que o grande patriarca São Bento alcançou sobre o dragão infernal. Então, basta alguém pronunciar com fé tais palavras e imediatamente vai sentir com forças para vencer todas as investidas do inferno. A simples apreciação do que essa medalha representa e do que ela exprime já bastaria para que considerássemos uma das mais poderosas armas que a bondade de Deus pôs ao nosso alcance. Quanto à origem da medalha de São Bento, é assim impossível fixar com precisão a época em que se começou a usar a medalha,
que acabamos de descrever. Mas podemos, assim, determinar as circunstâncias que ajudaram a essa propagação, né, e antecipavam também a sua aprovação pela Santa Sé. Então, é até interessante, porque a gente fica sabendo um pouco essa origem, como começou a ser difundida. Então, por volta do ano 1647, portanto, século XVII, numa cidade da Baviera, na Alemanha, conta-se que umas feiticeiras acusadas de terem feito malefícios contra os habitantes da região, elas foram encarceradas por ordem da autoridade pública. E interessante que na instrução do processo, elas declaram que essas suas supersticiosas maquinações sempre ficavam sem resultado nos lugares em que a imagem da Santa Cruz estivesse suspensa, ou mesmo oculta no chão. E elas acrescentaram que nunca tinham podido exercer poder algum sobre uma abadia beneditina, a abadia de Metten. Então, de onde concluíam que tal impotência se devia a alguma cruz que protegia aquele mosteiro. Então, as autoridades consultaram os beneditinos de Metten sobre essa particularidade. Fizeram-se pesquisas na abadia e notaram-se nas paredes muitas representações da Santa Cruz e acompanhada desses caracteres que falamos. Eram de época remota aqueles sinais e já havia muito tempo que ninguém mais prestava atenção a esses sinais. Aí cumpria explicar tais caracteres, né, que o sentido já se tinha perdido. E só eles poderiam revelar a intenção com aquelas cruzes ali haviam sido traçadas. Então, depois de muitas investigações, afinal, encontra-se na biblioteca da abadia um manuscrito. Era, então, um evangeliário notável pela encadernação, enriquecido com relíquias e pedras preciosas. E um dos desenhos representava São Bento, revestido da cogula monástica, que é uma veste que se coloca por cima do hábito monástico, e tendo na mão direita um bastão terminado por uma cruz. E sobre o bastão lia-se esses versos que falamos da medalha, né? Assim, no começo do século XV, São Bento já era representado com uma cruz e já existiam os versos cujas iniciais hoje se lê na medalha. E o acontecimento dessa cidade da Alemanha despertou a devoção dos povos para com São Bento, com a Santa Cruz. E foi então que os fiéis puderam gozar da proteção prometida aos que veneram a Santa Cruz em união com o Santo Patriarca dos Monges do Ocidente. Então, da Alemanha, se reuniu, então, em símbolos nas medalhas, foi onde, primeiramente, se cunhou a medalha, e foi se espalhando com rapidez por toda a Europa católica, sendo considerada pelos fiéis como uma devoção e uma proteção contra o demônio, e concede muitas graças espirituais, dando luz, força, esperança, consolo, ajudando de forma especial na hora da morte, sendo São Bento, juntamente com São José, padroeiro da boa morte. E também ainda fonte de graças corporais, cura, proteção contra acidentes, contra picadas de cobras e outros peçonhentos. E assim foi
aumentando a devoção a São Bento e a medalha de São Bento como proteção. E é interessante também mencionar que São Vicente de Paulo, que faleceu em 1660, século XVII, parece ter conhecido também a medalha de São Bento, pois todas as irmãs da caridade, desde tempos antigos, a trazem em seu rosário a medalha de São Bento. E por muitos anos essa medalha foi cunhada na França, quase exclusivamente para uso delas, né? Então, o que se sabe assim da medalha de São Bento, a história, né, é um pouco isso, né, que eu contei. Muito bem, obrigado por essa rica partilha, Madre Marta. Acho que foi muito enriquecedor, assim, e esclarecedor também sobre a origem e essa composição da nossa querida medalha de São Bento, não é? Nós gostaríamos, então, justamente já dentro deste assunto, a gente só precisa agora, talvez, sintetizar um pouco mais, também já vamos nos aproximando de 21h45. Agradecemos a todos vocês que nos acompanham de casa, até para a informação das madres, nós estamos aqui com mais de 330 pessoas nos acompanhando ao vivo, agora neste momento aqui conosco, nesse momento de partilha de vida, de oração, de espiritualidade também. Justamente, então, falando da medalha de São Bento, dessa aplicação da medalha de São Bento, Madre Vera Lúcia, por que nós associamos, então, tanto, não é, São Bento a essa luta contra o demônio, não é? E se os nossos mosteiros, de certa forma, eles também praticam, não é, a questão do exorcismo? Estamos bem dentro do assunto, eu também agradeço muito a essa rica explanação da Madre Marta Lúcia, com detalhes que até eu mesma não me lembrava, se eu já conhecia, não estou muito lembrada, é muito interessante, né? E continuar este assunto da qual ela já falou, essa capacidade de exorcismo de São Bento, de luta contra o demônio, está muito ligada à devoção à medalha, que é um sacramental, um sinal, né, um sinal que traz uma graça, cuja devoção começou justamente no século XVII e XVIII, muito depois dele, né? E o fato marcante, o Madre Marta Lúcia já contou, foi a tentativa que ele sofreu de envenenamento, e ao fazer o sinal da cruz, abençoar o copo da bebida envenenada, esse copo se estilhaçou. E São Bento, então, segundo o seu biógrafo, São Gregório Magno, diz que aquilo que continha o germe da morte não suportou o sinal da vida, a cruz de Cristo, da qual o Senhor Jesus ressuscitou. Então, ele venceu, com o sinal da cruz, o veneno mortífero. É muito comum isso aqui no Brasil, especialmente aqui no Nordeste, a devoção de São Bento para livrar de cobras venenosas e outros animais peçonhentos. Pessoas que vão trabalhar na roça costumam rezar e pedir a proteção de São Bento. Há muitos versinhos, né, nesse sentido. Nesses casos, eu diria que o que vale muito é a fé das pessoas. Quem opera é sempre Deus, o Senhor, que age conforme a fé das pessoas que pedem. Jesus, inúmeras vezes, antes de realizar os seus milagres, ele perguntava: crês que posso fazer isso? Né? Ou então ele diz: vai e que se faça segundo a tua fé. Então é bom nós fazermos essa anotação para não cairmos assim numa superstição, numa atitude de milagreiro, não é aquele objeto pelo objeto simplesmente, mas a fé que eu deposito nesse objeto que foi abençoado, que é um sinal sacramental, e a intercessão do santo, os santos são então canais da graça de Deus, tanto quanto Deus o permita, né? Além deste episódio bem específico da vitória sobre aquele copo envenenado, é bom nós lembrarmos o que já foi colocado antes,
essa corrente de monges, e São Bento faz parte dela, no combate espiritual contra o mal, contra as paixões desordenadas que são incitadas por Satanás, né? Pelas próprias paixões da pessoa, mas também são uma tentação do maligno, né? Um dos ícones deste combate é o eremita Santo Antão, na luta corpo a corpo com o demônio. Sua vida, narrada pelo bispo Santo Atanásio, do século IV, faz questão de mostrar que, em Antão, na sua luta contra o demônio, o vencedor é o Cristo ressuscitado, que triunfa sobre as forças do mal no seu eleito. Olha, esse combate continua, e Deus continua, Cristo ressuscitado continua agindo nos seus eleitos. Ele, Cristo Jesus, é o grande combatente contra o mal e a morte. Os evangelhos narram suas tentações no deserto antes de começar a pregação na vida pública. Daí ele vai usar o que mais tarde Evagrio, o Púntico do século III, vai chamar de método antirético, que é atacar o demônio com a palavra de Deus. Vejam como na cruz de Nosso Santo Pai, aquelas palavras existem, vade retro, Satanás. Jesus falou isso também, retira-te, Satanás, quando ele fazia expulsões dos demônios nos paralíticos, nos mudos, né? Nos endemoniados. Ele falava isso também. Então, Jesus usa a palavra de Deus para enfrentar os demônios nas tentações que são narradas nos evangelhos, antes de começar sua vida pública. Ele se defronta muitas vezes com os demônios nas pessoas que o procuram. Ele os liberta essas pessoas que estavam assim presas, sobretudo na hora da cruz, a sua hora, que ele anunciou tantas vezes. Acontece a última tentação, quando as pessoas gritavam para ele, desce da cruz. Jesus não desce, mas vence a morte e o mal em sua ressurreição. Ele é o grande vencedor e ele pode nos associar à sua vitória. Na oração que ele nos ensinou, o Pai Nosso, as duas últimas invocações pedem que sejamos livres das tentações e que Deus nos livre do mal, ou não nos deixe ser induzidos ao mal, não nos inducas in tentazione, diz o latim, né? Então, acho que São Bento recomendaria a oração do Pai Nosso, que ele, aliás, recomenda na regra que seja dita no final do ofício divino, nas grandes horas, né? Então, várias vezes ao dia, ele pede à comunidade que reze a oração do Pai Nosso, diz ele, por causa dos espinhos de escândalos que podem surgir no dia a dia de uma vida humana, de uma vida comunitária, né? Acho que podemos também lembrar uma oração muito simples de exorcismo, que é a oração, o sinal da cruz, que nós normalmente aprendemos quando crianças, não é? Pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos Deus, nosso Senhor, de nossos inimigos, traçando a cruz na testa, para proteger os pensamentos vãos, sobre os lábios, para proteger das palavras vãs, e sobre o coração. É uma oração de exorcismo, que nós todos podemos fazer, as crianças já fazem. Sobre essa questão de os mosteiros serem locais de exorcismo, não é bem assim, porque o exorcismo é um ministério que é dado pelo bispo diocesano a determinados sacerdotes. Então, aquelas pessoas designadas na diocese são os exorcistas. Pode acontecer que um monge sacerdote receba este ministério, mas não é o mosteiro como tal que recebe essa qualificação. Agora, qualquer cristão, pela sua oração, né, pela sua vida, pela força da palavra de Deus,
pode vencer as tentações e ajudar outros também. Mas o exorcismo, como rito, é um ministério que é dado. Muito bem, obrigado, Madre Vera Lúcia. Eu disse que nós haveríamos também algumas perguntas aqui surpresas, não é? Então, a gente até refletindo um pouco mais sobre essa questão vocacional, gostaríamos de perguntar aqui, Dona Abade Ana Maria Campos, ela pergunta, como um jovem pode ingressar em um mosteiro? É muito simples, basta procurar os mosteiros que temos na nossa congregação, sobretudo os femininos, que são tantos. Nós somos, da nossa congregação, são 6 mosteiros masculinos e temos os 17 femininos. Então, basta entrar em contato, todo mosteiro tem um responsável, monge e monja, que acolhe os vocacionados. Cada mosteiro tem sua dinâmica, mas, em geral, há visitas regulares, que nessas visitas o vocacionado vai conhecendo o estilo do mosteiro, a história, a vida, vai conversando, vai discernindo, até se configurar ou não o ingresso. Então, hoje, com os meios, a internet, com os sites, com os celulares, telefones, é muito simples de contactar com os mosteiros, porque todos têm sempre um monge ou uma monja responsável para acolher essas pessoas interessadas, e a partir daí se estabelece, né, um contato, visitas, e esse discernimento que é tão essencial para o ingresso posterior. Muito bem, obrigado, Dona Abade. Aqui até a Valéria Belmino pergunta também para a Madre Vera Lúcia, nesses tempos de pandemia, como ficou o ingresso de candidatas no mosteiro? Se manteve como em outros tempos? Então, nesses tempos de pandemia, de fato, não houve alguns telefonemas, houve alguns contatos, visitas, pessoas que estiveram aqui e estão assim em discernimento e em contato conosco. Não entraram ainda, não. O que nós recebemos muito nesse tempo de pandemia foram muitos pedidos de oração, de consolo para os que sofreram, estão sofrendo com a perda de pessoas queridas, famílias de repente desfeitas, né, pela morte súbita. Então, foi mais nesse sentido, mas sim, continuou a haver contato. Muito bem. Para a Madre Marta Lúcia, a Simone pergunta se há algum limite, né, de idade para ingresso nos mosteiros. Não há um limite fixado de idade. O critério é sempre aquele que São Bento dá, se procura verdadeiramente a Deus. Então, seria a busca, a procura de Deus. Naturalmente, uma vida como a nossa, quanto mais cedo a vocação entrar no mosteiro, tiver o ingresso, será mais fácil a adaptação, sobretudo. Mas não há um limite fixado, não. Muito bem. São diversas perguntas que estão agora aparecendo, também várias perguntas que enriquecem muito, né, a questão do campo vocacional. Justamente nós temos aqui a Cris, que ela pergunta, não é, quais são os critérios para ser um oblato, não é, Dom Abade Filipe? Basta ser um bom cristão. Um bom cristão e que prima pelos valores da regra. Nós costumamos dizer que os oblatos, de certo modo, são os braços dos mosteiros no mundo. Então, um oblato que tem essa inclinação para a vida silenciosa, para a vida interior, para a santificação do tempo pela oração, o cultivo da Lexio Divina, da boa leitura, não são sinais que, mesmo no mundo, não estando na clausura, não estando no mosteiro, são sinais para uma pessoa procurar a oblação. O gosto pela liturgia, o gosto pela vida silenciosa, o gosto pela leitura,
o gosto pela ortodoxia. Então, são bons sinais que ajudam muito para alguém buscar a oblação nos nossos mosteiros. Muito bem, Dom Abade, obrigado. Volto a dizer, são diversas perguntas que estão chegando aqui. Nós vamos ter que fazer um outro momento, né, uma outra sabatinada com as madres aí para responder as perguntas que estão saindo daqui. Eu só não vou trazer essas perguntas agora, porque senão nós vamos emendar a noite e iremos já direto para vigílias aqui da nossa live, já iremos direto para o ofício de vigílias nas nossas igrejas. Então, você que nos assiste, tem desejo de conhecer vida monástica, de ter mais informações sobre vida monástica, procure se informar se há algum mosteiro perto da sua casa, não é verdade? Rio Grande do Sul, aqui região sudeste, São Paulo, Rio de Janeiro, norte, nordeste, há mosteiros perto da sua casa? Procure, né? Procure se informar. Você está já na região aí de Salvador, na Bahia, procure aqui o Mosteiro das Monjas do Salvador, o Mosteiro de São Bento, também em Salvador. Em Olinda, o Mosteiro de São Bento, as monjas também lá no Mosteiro de São Bento. Aqui em São Paulo, nós também temos aqui justamente Tapecerica da Serra, uma riqueza enorme de mosteiros, a Abadia de Santa Maria, enfim, são tantos mosteiros, e o próprio Mosteiro de São Bento de São Paulo. Procure se informar, procure conhecer mais e se aprofundar da vida monástica perto da sua residência ou em outros lugares também. De fato, é uma riqueza muito grande. Isso serve também para os oblatos, né? Como, Dom Abade, perdão? Serve também para os oblatos. Procure isso para os oblatos também, por favor. Você que leigo, que está querendo buscar e viver essa espiritualidade com maior profundidade, maior intensidade na sua vida, entre em contato também com o mosteiro mais próximo da sua casa. Gostaria então de encerrar aqui agora, justamente a nossa live, dando a palavra novamente para o senhor, né, Dom Abade, para as madres, para fazer as suas considerações finais. E aqui, eu acho que é uma situação até um pouco difícil, diria eu, né? Então, a vida monástica é atual? Podemos dizer que a vida monástica é atual? Então, deixa assim, essa palavra final de cada um de vocês hoje aqui, né? Respondendo rapidamente também essa pergunta sobre essa atualidade da vida monástica e também já os cumprimentos finais. Dom Abade. Olha, ela é mais do que atual, ela é atual, necessária, e a melhor prova da sua atualidade, fecundidade e necessidade é que ela já está provada pelo tempo. A vida monástica e o patrimônio que nosso pai São Bento comunicou à igreja quando escreveu sua regra e seus mosteiros se espalharam pelo mundo, e mesmo com a mudança dos tempos, mudança de época, mudança de costumes, nós estamos numa pós-modernidade que tem tantos valores, às vezes, avessos à espiritualidade, embora necessite tanto da espiritualidade, a pós-modernidade, como o nosso tempo, às vezes, tem um olhar um pouco recuado para a vida religiosa em si, em especial para a igreja. E, no entanto, com todas as vicissitudes da história, dos tempos, estamos aqui de pé. Então, essa é a melhor prova, é o melhor sinal da fecundidade, da necessidade da vida monástica. Ela espalhou através dos seus mosteiros e continua espalhando ao mundo, ao homem de qualquer tempo, esse valor da oração, esse valor do silêncio, o valor do recolhimento, o valor da arte, da educação, da beleza. Todos esses valores que o coração do homem aspira tanto, posso dizer com convicção que eles estão muito condensados e são comunicações não laterais, mas que compõem o patrimônio fecundo do monaquismo, dos mosteiros, da vida monástica. Então, basta a gente chegar num mosteiro beneditino, não importa onde é que ele esteja, para a gente contemplar esses raios que nosso astro luminoso São Bento deixou. Como é bom chegar no mosteiro e logo se contempla as monjas, os monges rezando. Como é bom chegar, porque quem chega é bem acolhido, ou seja, esse olhar para a pessoa. Nosso Pai diz, quem chega, nele chega a pessoa do Cristo. Como é bom o recolhimento, a atenção, o cuidado, a lexio, o sagrado, o divino, o mistério, a graça, tudo se condensa na vida monástica.
e passam os tempos, às vezes muitas modas espirituais, religiosas aparecem, e lá estão os monges, naquele dia a dia, santificando o tempo pela oração e sinalizando para o mundo que a vida natural só tem sentido se for sobrenatural, ou seja, nós estamos sob o olhar de Deus, viver sob o olhar do Criador. E foi assim que nosso pai São Bento iniciou sua rica vida de entrega ao Senhor. Ele ficou 3 anos sob o olhar de Deus numa gruta, e ali ele vislumbrou o mistério do Criador, e a partir daquela relação de comunhão, sob o olhar, ele deixou para o mundo seus mosteiros, que até hoje continuam no tempo e na história, sendo esses lugares privilegiados, não de outras coisas ou de interesse, mas lugar de oração, onde o homem pode silenciar e vislumbrar naquele silêncio, na oração, no claustro, na Lectio Divina, no ofício, na Eucaristia, vislumbrar o mistério do Criador, porque não há criatura sem o Criador. E assim nosso Pai nos ensina, com seus mosteiros, acolhendo, conduzindo o homem para o olhar de Deus. A vida monástica é necessária, é atual, e o tempo já provou isso. Muito bem, obrigado, Dom Abade. Gostaria ainda de registrar aqui, por fim, não é, a nossa fraterna saudação às oblatas e oblatos do mosteiro de Nossa Senhora de Guadalupe, em São Mateus, no Espírito Santo, e também aqui aos oblatos da Abadia de São Geraldo, em São Paulo. Madre Marta Lúcia, a nossa espiritualidade, a nossa vivência é atual? Sim, ela é muito atual e ensina muito, né? Nós aprendemos e podemos também ensinar as pessoas, ao mundo, a buscar as coisas do alto, onde se encontram as verdadeiras alegrias. Também me impressionou muito nesse tempo tão sofrido da pandemia, como as pessoas nos procuraram, até mesmo para como aprender a viver uma vida mais isolada, mais enclausurada, por conta de todos os perigos, e tentando buscar um sentido, que é só em Deus, a vida de oração. Então, os mosteiros são muito atuais, a busca de Deus continua, como o Abade Filipe falou tão bem, esse legado que São Bento nos deixou, e está isso à disposição nossa e de todos que nos procuram. Todos os valores da vida monástica são para serem partilhados com as pessoas que nos procuram. E também o fato de termos tantos mosteiros no Brasil faz com que cada mosteiro tenha a sua própria fisionomia. E isso torna com que a vida monástica seja muito atual, porque, de acordo com as regiões em que esse mosteiro está, ele tem a fisionomia daquele local. Isso torna a vida monástica acessível a todas as pessoas. Então, é uma alegria enorme podermos partilhar nessa noite de São Bento, nesse dia dedicado a São Bento, toda essa espiritualidade, a riqueza da vida monástica que ainda temos a apresentar ao mundo de hoje, ao jovem, à jovem que deseja realmente seguir a Cristo. Muito bem, obrigado, Madre Marta. Madre Vera Lúcia, nossa espiritualidade é atual, tem alguma coisa ainda a falar para o mundo, para a nossa sociedade? Com certeza, sim. E eu diria, porque ela está inscrita em nosso ser. É um dado antropológico, né? Ela corresponde à realidade de nós sermos criados à imagem e semelhança de Deus, com uma abertura ao transcendente. Segundo um provérbio muito conhecido, de médico e de louco, cada um tem um pouco. E eu diria que de monge ou de monja também. Quer dizer, toda pessoa humana está dirigida para se realizar nesse encontro com o absoluto de Deus.
E isso é o que a vida monástica privilegia, esse encontro de Deus, da pessoa com seu Deus, e isso é a maior realização. Será um dia a realização de todos. Todos a realizam, cada um agora por um caminho conforme sua vocação, mas aqueles que são chamados à vida monástica já sinalizam aquilo que será a finalidade de todos um dia, essa abertura ao transcendente, ao absoluto de Deus, não importa qual o nome que dê. Uma prova disso é que a vida monástica existe em outras religiões também, né? No budismo, no hinduísmo, no judaísmo também, né? É essa busca do ser humano pelo seu Criador, né? A busca da face de Deus. Então, não vai parar, né? Não vai acabar. E aqueles que são chamados a viver intensamente recebem esse dom de Deus gratuitamente e podem ser uma sinalização daquilo que é a finalidade última de todos. Eu também, tivemos aqui também no mosteiro essa experiência, né, durante a pandemia, ainda estamos, de ser um mosteiro procurado por todos os tipos de meios de comunicação para ver como enfrentar a pandemia. Estamos até agora, que reabrimos a hospedaria, com pessoas que procuram a hospedaria simplesmente para parar e pensar no que aconteceu. Um marco realmente que precisa ser refletido. A minha vida no pós-pandemia. Obrigada. Muito bem, obrigado, Madre Vera. Então, Dom Abade, chegamos ao momento da nossa oração final, a bênção com a relíquia deste santo homem, o osso de nosso Pai São Bento, patriarca dos monges do Ocidente. Agradecemos aí ao Dom André, Dom Tomás, que não apareceu aí, mas também está na retaguarda, e agradecer naturalmente a Madre Marta Lúcia e Vera Lúcia, e que bom neste dia de nosso Pai São Bento, nós podemos partilhar, refletir sobre esse dom precioso que é a vida que abraçamos e que ela continue sendo no coração da igreja, na igreja aqui do nosso Brasil, esse lugar privilegiado de oração, de intercessão, de acolhimento, de bênçãos. Aqui nós temos a relíquia de nosso Pai São Bento. Essa relíquia é verdadeira, foi nos dada pelo próprio abade de Monte Cassino. Então aqui tem um fragmento do osso do corpo de nosso Pai São Bento, e com ela nós vamos abençoar todos, pedindo que as graças desse dia que nossos mosteiros viveram sejam graças que alcancem também os nossos mosteiros, todos eles, mas também alcance a você, amigo, oblato, benfeitor, você que frequenta, que estuda, que trabalha, enfim, que esse dia seja um dia de muitas graças, bênçãos, às pessoas que porventura têm familiares, amigos, doentes nos hospitais, precisando de uma luz, de força. Então, que esta bênção alcance a todos e seja no dia do nosso Pai São Bento, um penhor de muitas graças para o nosso caminhar neste tempo tão exigente, que pede oração, pede confiança, pede fé, sobretudo essa abertura do coração para acolher os dons e a proteção de Deus. Por intercessão de nosso Pai São Bento, que neste dia celebramos, esta bênção alcance você agora, nossos mosteiros, sua casa, sua família, seus amigos, aqueles que estão nos hospitais, aqueles que estão precisando de luz, saúde e direção. Que nosso Pai também conserve as alegrias e as conquistas, que faça nascer também novos sonhos, que nos cheguem boas vocações, e que nosso Pai, neste dia, agora aqui com sua relíquia, abençoando a todos, comunique luz, saúde, força, vida, paz e proteção. A bênção de Deus por intercessão de nosso Pai São Bento, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.